Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esse é o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Nesse canal eu respondo as dúvidas que nos enviam através de e-mail ou de outros modos que têm de acesso até nós, de nossos seguidores. E escolhemos para este vídeo dúvidas que nos mandaram a respeito de transistores de potência. Um dos nossos leitores, dos nossos seguidores, ele pergunta o seguinte: numa loja de componentes me informaram que o TIP 3055, versão plástica do 2N3055, custa mais barato e tem as mesmas características. É certo? Não é muito certo não, há uma pequena diferença. A capacidade de dissipação da versão plástica desse transistor é um pouco menor. Então, se você for trabalhar no limite desse transistor, você pode ter alguns problemas, principalmente se você não o montar num excelente dissipador de calor. Assim, é interessante que, dependendo da aplicação, você verifique se a equivalência é possível. E vá lá no datasheet do TIP 3055 e compare com o 2N3055 nos pontos de funcionamento do circuito em que você deve utilizar esse componente. Podem ocorrer pequenas diferenças que vão afetar o funcionamento do seu aparelho. Um outro leitor nos pergunta o seguinte: ele tem um teste de semicondutores de potência. E esse teste que ele possui é para transistores que tenham mais de 500 mA de corrente de coletor. E aí ele foi testar nesse teste de transistores um BC547 e um BC548 e eles queimaram. O que ocorre? Ocorre que o teste é um teste dinâmico. É muito comum a gente ter teste de semicondutores de potência que usa uma lâmpada para indicar se o componente está bom. E essa lâmpada pode ter uma corrente algo elevada, porque ela testa o funcionamento dinâmico do transistor numa condição de alta corrente de coletor. E aí, na hora que você vai utilizar um BC547 ou 48 nesse teste, para saber se eles estão bons, a corrente de coletor vai ser maior do que aquela que eles suportam. E isso vai ocorrer durante o teste e eles vão queimar. Então você tem que estar atento a isso. Existem alguns testes dinâmicos de transistores que podem não ser aplicáveis a alguns tipos que você eventualmente queira testar. Uma outra pergunta interessante nos vem de um leitor que pergunta se ele pode, num circuito, trocar os bipolares por MOSFETs de potência. Na prática, dependendo da aplicação, pode. Você vai verificar se o circuito de disparo ele admite a troca. Eventualmente, você pode ter lá um resistor no transistor bipolar, na aplicação com transistor bipolar, que limite a corrente de base. No MOSFET não existe corrente de gate, no caso. Então, você eventualmente pode tirar esse componente que vai fazer o acoplamento dos dois componentes. É lógico que você também deve verificar a tensão que vai ser usada no disparo. Alguns MOSFETs precisam de uma tensão maior. E, finalmente, verificar se o circuito é de comutação. Num circuito de comutação, você pode fazer isso num shield, num circuito de acionamento de um relé ou de um solenoide. Você pode perfeitamente trocar um bipolar de potência por um MOSFET que suporte a mesma corrente. Mas você tem que verificar antes essas condições que eu falei de poder alterar o modo de disparo que esse componente tem. Às vezes, os transistores de efeito de campo precisam de uma tensão um pouco maior que os transistores bipolares para entrarem em condução. Dependendo do circuito, isso pode significar uma diferença de funcionamento. Até mais!